Felipe, por favor, se iniciou a gravação para todo mundo aí. Você já apertou? Já apertei. Para mim não apareceu agora. Apareceu, tá? Iniciou, professora. Pronto, Gravando. a gravação foi iniciada, para mim também, tá? Aí quando a senhora quiser que pare, a senhora fala aí que eu paro aqui. Tá bem. O compartilhamento está em pausa até que você retorne à janela compartilhada. O que será que é isso? Porque eu apertei tanta coisa. Vê se vocês conseguem... Vê se vocês conseguem. Nossa, agora sumiu tudo. Gente, mas como é que eles mudam as coisas assim, viu? Dá para um aluno solicitar o controle aqui e ir passando para a senhora, à medida que a senhora queira que passe. Não, eu quero colocar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estou vendo. Ela está parada. Está travada. Vocês estão vendo a tela? Então, movimento dos elementos da biosfera, estão vendo? Sim. Então, pronto. Então vamos começar a aula de hoje agora, depois dessa dificuldade para iniciar a gravação. Então, na aula passada a gente terminou só fazendo uma recordação, nós estávamos comentando exatamente isso, que um resumo, né, que os elementos, que a troca de matéria da biosfera com o resto do meio ambiente, né, que é um sistema aberto aos organismos vivos, né, a biosfera. Então, a gente pode resumir assim, que um elemento presente no ambiente pode ser incorporado no organismo. Um elemento, por exemplo, ferro, né, você pode incluir um organismo vivo, por exemplo, um ser humano, pode incorporar o ferro pela dieta. Né? Uma bactéria pode incorporar o ferro através da membrana da bactéria, né? Então, um elemento presente no ambiente pode ser incorporado no organismo. Ele pode passar para um outro organismo numa posição mais alta na cadeia alimentar. Por exemplo, a gente pode comer uma planta e pegar os elementos que a planta incorporou, né? E também pode ser excretado de volta no meio ambiente. Pode até estar numa forma química diferente, ou seja, um elemento ele pode sofrer modificações dentro de um organismo, no metabolismo de um organismo. Você pode receber o elemento de uma maneira, ele sofre modificações, você devolve para o meio ambiente de outra maneira. Por exemplo, as plantas, quando elas fazem fotossíntese, né, elas pegam o CO2, fazem a fotossíntese, o oxigênio volta na forma de O2. Então, ocorrem modificações químicas, às vezes, nos elementos, né? E então, esse elemento pode passar para um outro elemento, ou então ele pode ficar, também passar para a forma mineral, ele pode ficar incorporado no minério, no solo, por exemplo, né? Ou então pode ser incorporado no outro organismo. Então, dessa maneira, os elementos vai acontecendo o ciclo dos elementos no planeta, né? Igual tem o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, né? Então, os elementos vão passando. E aqui, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, os elementos que a gente chama tipicamente de inorgânicos, então, nós já vimos na tabela periódica, na aula passada, a gente viu, inclusive, são aqueles elementos mais leves, né? Da tabela periódica, eles estão presentes, às vezes, os elementos que a gente chama de inorgânicos em concentrações menores, mas eles têm funções importantes nos sistemas vivos, né, nos seres vivos. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando o sódio e o potássio, eles têm atividade no sistema neural, no sistema nervoso, na transmissão de impulso nervoso, né? Assim, o ferro, por exemplo, está no sistema circulatório, né? Aqui está representado o ferro ligado à transferrina. Nós vamos ainda ver mais em detalhes como se faz essa ligação, que está no sangue dos mamíferos. O ferro está ligado a uma proteína que chama transferrina, então ele fica no sistema circulatório. O ferro ele atua também transportando oxigênio, né, no sistema circulatório, né? Tá através do sangue, ele transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos, né?
aqui, ó, o cálcio faz parte da constituição dos ossos, né? Na forma de fosfato de cálcio, certo? Aqui também vocês podem ver nos tecidos, nos órgãos, você tem o cálcio. E também aqui dentro das células tem também o cálcio, que tem a sua função de transmitir sinais, né? O ferro, o magnésio, o cobre, que estão presentes na estrutura também de enzimas e proteínas. E aqui está representada a membrana celular, né? Então, o ferro, magnésio, cálcio, esses íons metálicos, eles podem estar dentro das células, desempenhando a sua função, ligados a proteínas e enzimas, ou nos ossos, no sistema circulatório, nos tecidos. Tá? Aqui eu coloquei uma tabela, onde eu estou colocando aqui um resumo dos íons metálicos aqui nessa primeira coluna, e aqui as funções biológicas que eles desempenham. O sódio e o potássio também, eles têm uma função de neutralizar a carga, né? Porque o ADN, ele tem o fosfato também, que é carregado negativamente, né? Os nucleotídeos, né? Tem o fosfato. E as membranas também têm o fosfato, tem dos fosfolipídios, também tem o fosfato carregado negativamente. Então, muitas vezes, o sódio e o potássio, eles também têm essa função de balancear a carga, tá? Fornecer essa carga positiva. Então, aqui, como carregadores de carga, é a balança osmótica, porque a gente tem as células, elas têm um balanço, a gente chama de homeostase, de modo que as concentrações dos íons do lado de fora das células e do lado de dentro, eles têm que manter a pressão osmótica, porque senão a célula poderia ou inchar, estourar, ou então comprimir, murchar, né? Então, tem que manter o balanço osmótico através das membranas. Esses íons, então, eles têm essa função. O sódio e o potássio, sabe? O magnésio pode ter função estrutural ou função de hidrolase ou de isomerase. O magnésio, ele também se liga muito ao fosfato no ATP, onde tem a adenosina trifosfato, que nós vamos ver vários processos, onde ocorre a hidrólise do ATP, e libera um fosfato e libera energia, né? O cálcio tem papel estrutural, por exemplo, também no osso, né? Então, o cálcio tem papel estrutural, tem papel de desencadeador. Seria em inglês, a gente vê muito nos artigos falar de trigger. Ele desencadeia um impulso, ativa um impulso e promove uma reação. Ou então também carregador de carga. O vanádio vai ter função de fixação de nitrogênio, oxigênio e transferência de grupo óxido. Molibdênio é a mesma coisa. Tungstênio, desidrogenase, escrevi errado aqui, desidrogenase. Manganês na fotossíntese, oxidase também estrutural. O ferro, oxidase, transporte de oxigênio. Aí nós vamos estudar mais em detalhes o transporte de oxigênio nos mamíferos, que eu comentei com vocês, que é feito através o ferro ligado à hemoglobina, né? Quando ele está transportando oxigênio no sangue. Transferência de elétrons também e fixação de nitrogênio, que a gente vai ter as enzimas, as proteínas também, ferro e enxofre, nós vamos ver também. O cobalto vai ter função de oxidase e transferência de grupo alquila. O cobalto está presente num composto organometálico, que é a vitamina B12, sabe? Que faz essa transferência de grupo alquila. Ele é o único composto organometálico presente em organismos vivos. Entendendo aqui por organometálico, quando tem uma ligação metal-carbono direto, sabe? Porque esses outros aqui que a gente estava comentando vai ter ligação metal-oxigênio, metal-nitrogênio, metal-enxofre. Aqui é metal-carbono, né? A vitamina B12. O níquel vai ter função de hidrogenase, hidrolase, ele está presente na estrutura da urease, né?
E o cobre também como o ferro. O cobre e o ferro são os dois elementos que os organismos selecionaram para desempenhar a função de transportador de elétrons. Então, quem faz as reações de transporte de elétrons é o ferro, o oxigênio, e também transportador de oxigênio. Porque nos mamíferos, né, nós mamíferos, quem transporta o oxigênio é o ferro, né? Na hemoglobina, uma metaloproteína de ferro, né? Hemoglobina. Mas em outros organismos marinhos, nós vamos ver que o transporte de oxigênio é feito em metaloproteínas de cobre, que é o cobre que transporta o oxigênio. Por exemplo, o molusco, o polvo, nós vamos ver também essas proteínas, né? E o zinco, papel estrutural e hidrolítico, né? Então, nós vamos observar alguns critérios. Aqui eu tirei de um artigo do professor Roquiat, e eu gosto muito dele. Ele publicou vários artigos no Journal of Chemical Education, sabe? E tem também o livro, né, dele. Na biblioteca tem, mas agora não tá, vocês não estão tendo acesso, né, à biblioteca. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte: uma coisa não, se bem que eu não falei dessa maneira, mas por que dos organismos vivos terem selecionado estes elementos para desempenhar uma função biológica? Estes aqui, vou voltar, que a gente viu, não é? Esses que estão em maior quantidade, círculo azul, são os elementos constituintes. Os que estão em quadradinhos cor-de-rosa aqui, com tracinho vermelho, que são os elementos que estão em concentrações menores, né? A gente fala traços, e esses aqui em verdinho, que possivelmente têm função essencial também. Então, por que os organismos vivos selecionaram estes elementos para desempenhar um papel na manutenção da vida? Por que os organismos vivos contêm estes elementos e não outros, né? Então, uma regra que a gente observa é a regra da abundância. Quando você tiver uma função que possa ser desempenhada por dois elementos, os organismos vivos teriam selecionados os mais abundantes. Isso faz sentido, né, gente? Porque se você depende de um elemento que não está presente, que não está disponível, que não está presente em abundância, na falta daquele elemento, o organismo morre, né? Então, se dois elementos podem desempenhar a mesma função, os organismos vivos selecionaram os mais abundantes, claro. A regra da eficiência. Às vezes tem mais de um elemento que pode desempenhar uma determinada função, por exemplo, transporte de elétrons. Por que cobre e ferro? Pode ter também, poderia ser cobalto, cromo, por que não? Então, o organismo vivo teria selecionado o mais eficiente. Se dois elementos... E aí, gente, tem experiências, depois, se vocês quiserem, eu coloco esse artigo para vocês. Tem experiências que são feitas no artigo, que ele descreve, são feitas no artigo, não, o artigo cita outros artigos, né? Esse artigo é da área de ensino, né? Experiências que foram feitas, por exemplo, em culturas de bactérias, onde você tem uma determinada metaloenzima desempenhando uma função. Se você retira do meio de cultura um determinado elemento que está desempenhando aquela função, por exemplo, se você quer ver se o cobalto pode substituir o ferro numa determinada enzima, uma coisa assim, você faz a cultura da bactéria na ausência daquele metal. Depois o cobalto vai melhor para substituir o zinco, por exemplo, né, o cobalto 2. E aí você faz na ausência daquele elemento. Aí você vê que a bactéria começa a sintetizar, usar o outro elemento que é menos eficiente. Mas se tiver os dois presentes no meio de cultura, ela vai usar aquele que é mais eficiente. Então, tem experimentos desse tipo para ilustrar essa regrinha, né? Outra regrinha seria da habilidade ou do ajuste, que um elemento ele teria que ser também eficiente, mas teria que também se ajustar àquela função biológica, né? Um exemplo aqui que eu queria discutir com vocês é a questão do transporte de elétrons. Aqui, se vocês olharem, esse gráfico vocês conseguem ver ou está pequeno? Está dando para ver aqui para mim.
Professora, se a senhora puder fechar essa aba do lado direito, formatar a tela de fundo, eu acho que abre um pouquinho também. Obrigada. Eu posso aumentar assim, ó. Melhorou, professor. Vou Melhorou. colocar a apresentação, vamos ver se vai. Depois, na hora que eu for mudar a slide, eu volto. Melhorou? Melhorou. A minha mesma coisa. A mim também não Não mudou. vai para o modo apresentação, não. mudou, não, né? Não. Mas quando se aproximou aí, deu para ver bem. Eu vou fazer daquele jeito, então. Assim, ó, vamos ver se assim vamos ver se fica bom. Assim, tá dando para vocês verem? Deve aumentar só mais um pouquinho, professor, de nada. Aí já tá melhor. Você não está vendo? Bom, então eu vou falando, se você tiver conseguido entender, se não tiver, você me interrompe, tá bem? Aqui do lado esquerdo, nós colocamos os potenciais de redução, tá? Menos 0,8, menos 0,4, 0, mais 0,4 volts, tá? Aqui no eixo dos Y são os potenciais de redução. Agora, o que foi colocado? Alguns íons metálicos, tá? Então, aqui você tem um sistema, por exemplo, aqui essa linha é cromo, estanho, cobre, ferro, cobalto, tá? Agora, o que foi colocado? Aqui, essas bolinhas, tá vendo essas bolinhas aqui nessa primeira linha aqui vertical? São os valores dos potenciais de redução para esses elementos em pH 14. Então, é meio, solução básica, né? Concentração de OH-, 1 mol por litro, não é isso? Agora aqui, pH 0, ou seja, meio ácido, né? Os valores tabelados em meio ácido, concentração de H+, 1 mol por litro, certo? Então, vocês vejam o seguinte, essas bolinhas são os valores dos potenciais. Vamos pegar, então, um exemplo específico? Vou pegar o ferro, tá? Então, aqui, ó, tá esse valor aqui em meio ácido, em torno de 0,8, 0,82, eu esqueci, eu sabia de cor isso aqui. E aqui é o valor dele em meio do ferro, em meio básico, em pH 14, menos 0, aqui deve estar mais ou menos menos 0,5, será? Mais ou menos, né? Então, pega o valor tabelado no pH 14 e o valor tabelado no pH 0. E aí, esses dois valores foram unidos por uma reta. Não significa que essa reta aqui não tem ponto experimental no meio. É só o valor de pH 14, o de 0, e foi unido por uma reta, tá? Para vocês verem o seguinte, aqui são os valores do oxigênio e da água, né? Então, aqui, para essa reação, pH 14, pH 0, depois aqui a mesma coisa, né? Porque a água não é um solvente inocente, né? O oxigênio da água, ele pode ser reduzido, pode ser oxidado, né? Que na água o oxigênio está com estado de oxidação -2, não é isso? Ele pode passar para O2, ele vai ser oxidado. Agora, por outro lado, o hidrogênio da água, ele está com estado de oxidação +1, ele pode ser reduzido, pode passar para 0, não é isso? Então, a água pode sofrer oxidação ou redução, né? Então, aqui estão os valores para Só que os valores, aqui está o potencial de redução, porque é convenção se tabelar os valores de potencial de redução, né? Então, aqui é a redução do O2 para o oxigênio -2 da água, né? E aqui no pH 14 e aqui no pH 0. Agora, aqui a gente tem o quê? A redução do hidrogênio da água. Então, o hidrogênio ele pode passar de +1 para 0, né? Aqui no pH 14 e no pH 0. Então, é uma restrição que a gente tem nos meios biológicos, que o solvente é água. Então, um elemento para poder exercer função de transportar elétrons, ou na cadeia respiratória, né? Ele vai transportar elétrons, ele precisa de fazer essa função em meio aquoso. Então, ele não pode nem oxidar e nem reduzir a água, que é o solvente que está presente nos seres vivos. A gente acho que uns 70% do nosso organismo quase é água em massa, sabe? Então, vocês vejam que aí, com isso, cai fora
o cobalto para desempenhar essa função. Por quê? Olha aqui, o potencial dele vai cair fora do valor permitido. Então, os valores permitidos para trabalhar em meio aquoso seria esse pontilhado aqui do oxigênio, esse pontilhado aqui da redução do hidrogênio, seriam os que caem aqui dentro, certo? Então, o que acontece? O ferro fica bem, porque fica aqui dentro, ó, ele pode oxidar e reduzir, ferro 3, ferro 2, sem oxidar a água. E cadê o cobre? Aqui o cobre. O cobre também, ó, fica aqui dentro, tá vendo? Dentro dessa faixa permitida, certo? E o manganês, ó. Aqui o manganês acho que tá saindo um pouquinho, né? Aqui para fora, vocês vejam que ele colocou os valores, essas bolinhas aqui que estão fora desse pH 0, desse pH 14, são alguns sistemas, por exemplo, o cobre, um complexo de cobre com a piridina. Os valores, vocês veem que eles caem aqui nessa faixa permitida também. Aqui é o ferro com a fenantrolina, ferro 3, ferro 2. Ele cai aqui também, fica dentro da faixa permitida. Aqui já vai ser, vocês estão enxergando? São aqui a mesma coisa, os potenciais de redução, aqui no eixo dos Y. Aqui o pontilhado, os valores para reduzir o oxigênio para O-2 na água. Aqui, para reduzir o hidrogênio da água para H2, esses valores aqui. Só que aqui no meio, olha, vocês vejam que aqui, ao invés de estar no gráfico anterior, estavam os valores do ferro na água, né? Aqui por fora o ferro enxofre, tá vendo? Mas aqui dentro, esse era o ferro na água e aqui o cobre na água, né? Agora aqui estão algumas dessas proteínas que contêm estes elementos e que fazem essa função de transporte de elétrons, né? Então aqui vocês vejam, por exemplo, no caso do ferro, os citocromos, ele vai estar complexado aqui com esse citocromo, tá vendo? O citocromo, hemoglobina, os valores caem aqui dentro, tá vendo? O cobre, aqui também vai ter os valores também das proteínas. Aqui, ó, superóxido de dismutase, azurina, estelocianina, acho lindo esse nome, estelocianina. Essas proteínas têm cobre. E também o valor cai na faixa aqui permitida, né? Ele não vai oxidar nem reduzir a água, tá? E aqui também, ó, o citocromo P450, uma proteína que tem bactéria, que é a ferredoxina, a ferredoxina de planta. Então, os valores caem aqui nessa faixa permitida. Tudo ok, gente, com essa questão dessa discussão? Não é interessante a gente pensar? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que os valores têm que estar dentro de uma faixa permitida que vai ser determinada pelo solvente, né? Se é água, né? Então, não pode oxidar nem reduzir a água. Muito interessante, né, professora. Tanto a forma ferrosa do ferro quanto a forma férrica, ele vai ficar dentro dessa faixa aí ou é só uma das? Não. Boa pergunta, Eloy. As duas. Por quê? Para um elemento transportar elétrons, ele vai ter que ter também aquela questão da habilidade, né? A habilidade dele. Ele tem que ser capaz de oxidar e reduzir, porque se você transporta elétron, quando você ganha o elétron, eu já estou me colocando como um elemento químico. Quando o elemento químico ele recebe um elétron, ele é reduzido, não é? Mas aí ele vai transportar. A hora que chega no lugar que é para ele liberar o elétron, a hora que ele libera o elétron, ele é oxidado, não é? Então, um elemento para transportar elétron, ele tem que ser reduzido e oxidado, concorda? Você vai pegar o elétron de um lugar e levar para outro. E nesses sistemas biológicos, às vezes, esse transporte de elétron é transportado até por 10 anos. Então, o ferro vai passar de ferro 2, ferro 3. O cobre vai passar de cobre 2, cobre 1, né? Para fazer o transporte de elétrons, tá? Sim. Então, tem que ser os dois.
Então, vou voltar lá, Eloy, para a gente ver a sua pergunta. Vou voltar no slide, tá? Não é isso, não. Ok. Também não é isso, não. Espera aí. Cadê meu slide? Aqui. Aqui. Aqui já são as proteínas de ferro, né? Eu vou voltar no elemento primeiro. Aqui, olha, os valores tabelados são tabelados os potenciais de redução. Então, é para passar de ferro 3 para ferro 2 em pH 14, está aqui o valor. Para passar de ferro 3 para ferro 2 em pH 0, está aqui o valor, certo? Este aqui é o sistema, é o ferro 3, é o complexo do trisfenantrolina ferro 3 e o 2-fenantrolina ferro 3. É para reduzir de 3 para 2 o complexo trisfenantrolina ferro 3 para ferro 2. E aqui é o valor, essa bolinha é o valor dessas proteínas de ferro e enxofre. Ferro 3 e ferro 2. Tá? O do cobre, mesma coisa. Esse valor aqui é o cobre, passando de cobre 2 para cobre 1. Aqui é o potencial de redução de cobre 2 para cobre 1 em meio ácido. Tá? E aqui são os valores, aqui já é um complexo precursor. Acredita-se que essas proteínas de cobre que existem hoje, que estão presentes nos seres vivos, aqui não significa que é só no ser humano ou só em mamífero, não, tá, gente? Pode ser numa bactéria, pode ser no organismo marinho, tá? Então, essas proteínas que contêm ferro, que contêm cobre, elas vieram de um precursor. Quando foi iniciado, quando a vida foi iniciada, a piridina, esses compostos com piridina, parece que são precursores das proteínas presentes atualmente, sabe? E aqui, aqui são os citocromas proteínas com ferro, ferro 3 para ferro 2. Isso aqui é um potencial de redução, certo? Ok, tranquilo. Certo, Eloy? Isso é o potencial de redução, é a reação química, Certinho. por exemplo, se for ferro só, sem a proteína, vai ser ferro 3 mais um elétron passando para ferro 2. Aí aquele é o valor, é o potencial dessa redução. Tá? O cobre é cobre 2 passando para cobre 1. Tá? Então, cobre 2 mais um elétron passando para cobre 1. Ok, e eu tenho outra dúvida, e o manganês? Porque o manganês tem 2, 3, 4, 6 e 7. Como valores aí de variação de número desses números de oxidação aí. No caso, só usa ele na 2? Como é que fica o manganês aí? Dá para explicar o manganês também? Saiu fora aqui, ó, tá vendo? Ele saiu aqui fora um pouco, o manganês 2 e o 3. Os potenciais têm que estar nessa faixa de valores, né? Vão ser os valores que vão estar presentes, disponíveis nos organismos vivos. Entendi, mas nesse caso só entra o manganês na valência 2 e na 3. Nas outras não entra, não. Por exemplo, ele tem 2, 3, 4, 6 e 7. Só entra na 2 e na 3. Ele não desempenha esse papel, nem o cobalto, nem o cromo, nem o estanho, porque caem fora da faixa permitida, sabe? Entendi. Obrigado. Nada. Cai fora da faixa permitida nos sistemas biológicos, tá? Esse gráfico aí também, professor, interessante, me remeteu aos estudos de voltammetria cíclica, quando a gente estuda a estabilidade, né, dos complexos que a gente sintetiza. Então, se os valores então, de diferença de potencial estão muito fora, né, o metal às vezes não vai ficar disponível, né, para poder exercer algum tipo de atividade. Então, é interessante esse gráfico que você trouxe aí. Interessante, né? Ele pode oxidar ou reduzir a água. Se você fizer em água, ele pode... Se o metal vai sofrer redução, alguém vai sofrer oxidação. Ele poderia oxidar ou reduzir a água. E isso não é benéfico para um ser vivo, não pode ser, porque o solvente presente é a água. Então, não pode reduzir nem oxidar a água. Isso seria tóxico, né? Isso mesmo. Então, né? Então o íon metálico ele teria que ficar nessa faixa e teria que ser estável, a água teria que ficar estável, não poderia entrar na reação, né, de oxidação nem redução, porque o solvente é água, né? Então a gente pode esquecer.
Outra questão que às vezes a gente estuda, Alexandre, no laboratório, e a gente às vezes não pensa, todos os princípios que vocês estudam, os princípios físicos, químicos que vocês estudam nas disciplinas normalmente que não está ligada à biologia, eles são todos mantidos, são os mesmos princípios que regem as reações nos organismos vivos, tá? Porque às vezes antigamente até se pensava que poderia ser alguma coisa até um pouco mágica, né, digamos, que fosse por ser tão complexas as reações enzimáticas, mas não, são os mesmos princípios. Agora, às vezes a gente não pensa, quando a gente não está acostumado a estudar as reações nos organismos vivos, a gente esquece das condições. Então, por exemplo, tem que pensar que o solvente é a água, essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, você vai pensar numa reação de oxidação ou redução, você tem que pensar nisso. Não vai oxidar, qual que é o potencial de oxidação ou redução da água. Outra coisa, temperatura. Às vezes, no laboratório, se precisa de aquecer, a gente aquece, faz a reação 200 graus, não faz? Se a gente precisa. No ser vivo, não pode. Então, a temperatura ali também, a faixa é restrita, né? Isso é em torno dos 37 graus. O pH também é restrito, né? Vai ter, dependendo do órgão, por exemplo, o estômago, o pH é baixo, né? Acho que em torno de 2, o estômago é muito ácido, né? O meio é muito ácido. Mas, geralmente, o pH dos fluidos celulares está em torno de 7,3, né? Então, a gente tem que lembrar disso também, dessas condições que estão presentes nos seres vivos. Sim, com certeza, né? O laboratório permite a gente fazer o que a gente quiser, né? Mas no corpo humano é um pouco mais complicado. Corpo humano e também nos outros seres vivos, tá? Porque às vezes é muito legal a gente dar exemplo para o nosso corpo, né? Para o nosso organismo, para a gente entender como que a gente funciona, né? Eu acho isso fantástico. Mas também eu gostaria de sempre lembrar, quando a gente está estudando em bioinorgânica, também a gente estuda dos outros seres vivos, tá? Então, às vezes, quando a gente está vendo aqui nessa introdução funções desempenhadas pelos elementos, às vezes não é nos mamíferos, às vezes é numa bactéria, às vezes é num molusco, num animal marinho, tá? Por exemplo, o transporte de oxigênio. Nos mamíferos, nós mamíferos, o ferro que faz essa função, né? Uma proteína de ferro, a hemoglobina, né, que transporta o oxigênio. Mas tem animais marinhos, moluscos, tipo o polvo, que vão ser proteínas de cobre, que vão transportar o oxigênio. Tá? E talvez vanádio em alguns elementos marinhos, elementos no organismo. Quem mais gostaria de comentar? Professora, só uma coisa que eu fiquei com dúvida. Qualquer elemento, então, no meio biológico que oxida ou reduz a água, ele, então, vai ser maléfico para o organismo, né? Eles não fazem isso. Uai. Isso não ocorre, Antônio. Em que caso? Você não entendeu? É que aquele seu gráfico anterior, anterior, é que você não podia usar determinados elementos porque a faixa de oxidação deles ultrapassava da água. Então, eles acabariam oxidando, reduzindo a água, e eles gerariam espécies que são maléficas, correto? Correto. Então, esses elementos não podem estar em contato com o organismo, não, é? Pode, se ele não tiver disponível. Tem uns que não podem por outros motivos, né? Mas, por exemplo, o cobalto, quando ele está presente na vitamina B12, ele está muito bem ligado ali por um anel, depois a gente vai ver a estrutura dele. Então, ele está muito estável ali, ele não vai se envolver em reação de óxido-redução. Mas agora, se ele estiver livre, já é um problema, né? Livre é um problema, cobre e ferro também. Cobre e ferro livre também é um problema. Por quê? Porque eles podem gerar espécies reativas de oxigênio. Também, mas essas coisas como que acontece nos seres vivos, tá, Antônio? Então, por exemplo, dentro das células, o cobre, ele nunca vai estar livre. Ele vai estar sempre ligado. Tem umas proteínas que transportam o cobre dentro das células, são chaperons. Os chaperons de cobre. Essas proteínas, eles levam o cobre de um lugar para o outro, ele nunca fica livre, tá? Mas ele vai de um sítio para o outro, sempre ligado com algum ligante, entendeu? Que está presente lá, que são os chaperons, que são as proteínas que transportam
o cobre dentro da célula. O ferro também não. Se vocês pensarem, vocês têm experiência de laboratório, o que acontece se a gente pega o ferro e dissolve na água em pH 7? O que acontece? Precipita? Precipita. Quem falou? A Lida. A Lida. Muito bem, Lida. Precipita. Todo mundo aqui já fez isso. A Lida que lembrou, vocês fazem, ele forma aquele precipitado, inclusive gelatinoso, cor de laranja, não é? Ele precipita. Então, não pode ter ferro livre no sangue, no plasma, dentro da célula, porque ele vai precipitar na forma de hidróxido. Então, ele vai sempre estar ligado a um ligante que liga ao ferro e ganha a competição do hidróxido. Um ligante que se liga ao ferro de maneira, com uma constante de ligação mais forte do que o OH, que está presente no pH 7. Vai estar 10 a menos 7, a concentração de OH menos no pH 7, na água, né? Uhum. Então, por exemplo, no plasma da gente, ele vai estar ligado, o ferro aí nos mamíferos, tá? Ele vai estar ligado a uma proteína que chama transferrina, nós vamos ver em detalhe. Aí a transferrina liga ele forte e dissolve. Então, ele circula no plasma ligado à transferrina. Eles não ficam livres. Tem a albumina também, outra proteína plasmática que também liga aos metais. O cobre também não vai ficar livre. Se ele ficar livre, ele também é tóxico, não pelo transporte elétrico, mas, por exemplo, ele pode gerar espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, que são tóxicos. Sim, sim. Então, eles não. Agora, para desempenhar a função de transportar elétron, é que não pode oxidar ou reduzir água. Por isso, os outros elementos, eles não fazem essa função. Eles aqui, ó, onde que eu estava? Aqui, estes elementos, o cobalto, ele não fica passando de cobalto 3 para cobalto 2, ele não faz, desculpa, transporte de elétrons. O cromo também não, o estânio também não, tá? Uhum. Entendi. Certinho. Obrigadão, professor. De nada, Tony. Alguém mais? Eu não sei se você... Lá no laboratório, você só chamava de Toninho. Aí eu fiquei falando Toninho, mas também tem o Antônio Almedanha. Como que as pessoas te chamam, Antônio? Você acha ruim de falar Toninho? Sinta-se à vontade, pode chamar de Toninho, professor. Acho que quase ninguém lá na faculdade me chama de Antônio, não. Todo mundo fala Toninho, né? Porque eu estou chamando de apelido, então tem que colocar Antônio 1, Antônio 2. Pode chamar assim, então. Hoje, porque os meninos todos falavam Toninho, Toninho já me apresentaram, Toninho. Ô, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre esses sistemas? Tá tranquilo até agora, professora. Ótimo, porque eu estou gostando muito da discussão. Então, aqui, agora eu vou comentar com vocês o seguinte. Outra questão nos meios biológicos, desses princípios iniciais, quais são os ligantes preferenciais? Porque também, como o Alexandre falou, no laboratório você faz qualquer coisa, você sintetiza ligante, inventa ligante que não existe, você muda o ligante, né, muda o campo do ligante. Agora, nos meios biológicos vão estar presentes os ligantes que vão estar presentes, que foram selecionados, né? Então, não vai ser também qualquer ligante. Então, eu quero comentar com vocês, vocês estudaram, eu tenho certeza que vocês se lembram, quem não lembra a pergunta, a teoria de ácidos e bases de Pearson, ácidos e bases duros e macios, vocês se lembram disso? Com certeza, professor. Sim, sim. Mas quem não lembrar pode falar, ou se veio de outra faculdade, se não estudou, sei lá, pode falar, tá, gente? Porque não pode ficar com vergonha de falar quando não sabe ou quando fica com dúvida, não pode ficar com vergonha, senão vai levando, vai arrastando a dúvida para frente. Às vezes a gente fica com vergonha de falar e vai arrastando, fica pior. A sala de aula é lugar de falar mesmo quando está com dúvida. Então, a questão é a seguinte, seria muito bom, né, se a gente pudesse colocar todos os compostos numa ordem de basicidade, né? Qual que é do menos básico para o mais básico, colocar todos na mesma ordem. Mas acontece que depende do elemento que tiver presente, o que é mais básico ou o que é menos básico muda. Essa ordem da basicidade muda. Então, o Pearson fez não é uma teoria, assim, porque não tem demonstração teórica do porquê dessa ordem, é uma coisa empírica mesmo, sabe?
a gente fala teoria de ácidos e bases de Pearson, mas é uma coisa empírica. Ele observou que algumas características de alguns ácidos fazem com que eles prefiram algumas bases. E algumas outras características de outros ácidos fazem com que eles prefiram outras. Então, ele deu o nome para ácido duro. Os ácidos que têm uma maior concentração, maior razão, carga raio. Então, os ácidos duros, eles vão ter uma carga mais alta e um raio menor, tá? E ele vai preferir as bases duras, que também vão estar com a carga mais concentrada. Por exemplo, vou dar um exemplo tipo OH-, né? A base dura. E as bases, principalmente, onde o átomo doador seja oxigênio, são mais duras. E ele observou, então ele chamou esses ácidos de ácidos duros e que preferem as bases duras. E, por outro lado, os ácidos macios seriam aqueles dos elementos mais com a carga menor e mais pesados, maiores, mais difusos na tabela periódica, os mais para baixo, e as bases também as mais polarizáveis. Então, por exemplo, as bases que têm como átomo doador o enxofre também são bases mais macias. Então, os ácidos macios, eles se ligariam preferencialmente às bases macias, e os ácidos duros, preferencialmente, às bases duras. Então, você observa o seguinte, agora nós vamos apresentar nesse curso a classificação de Pearson para os ácidos e bases presentes nos meios biológicos, tá? Então, aqui, olha, então a questão os ligantes preferenciais. Então, alguns íons metálicos, eles vão ter preferência por determinados ligantes. Essa tabela aqui está baseada no critério de duro e macio, dos ácidos e bases duro e macio. Então, aqui, os duros são esses aqui, ó. O H+, o lítio, sódio, potássio, os alcalinos terrosos, o alumínio 3+, ó, o ferro 3+. Vocês vejam que o ferro 2+, já está aqui como intermediário, porque aqui tem uma razão carga raio mais alta, né? O ferro tem a carga 3+, cobalto 3+ está aqui como duro, cobalto 2+ já está aqui na lista dos intermediários, né? E as bases duras presentes nos meios biológicos, vai ter a água, né? Os grupos OH, né? Os álcoois, amônia, carboxilato, né? Fosfato, tá? Sulfato, todos esses aqui ligando através dos oxigênios, né? Cloreto e fluoreto. Agora, intermediários vão estar aqui, por exemplo, o cobre 2, ele é intermediário. Ele não é nem duro nem macio. E aqui tem o zinco 2, chumbo 2, esse aqui não é essencial, né? Ele não está presente nos seres vivos como essencial, ele pode ser um contaminante, né? Ele não desempenha uma função biológica, o chumbo 2. O estanho 2, o rutênio 2 também não, mas eles estão presentes como contaminantes, digamos assim, né? Se você está exposto ao meio ambiente que tem esses elementos, você incorpora, mas eles não têm uma função. E o imidazol é um ligante, eu não sei se vocês lembram, depois eu coloco a estrutura. Ele está presente na histidina, que é um aminoácido que tem esse grupo imidazol. O átomo doador é nitrogênio, sabe? Então, a gente fala, por exemplo, a gente fala numa linguagem antropomórfica que o cobre 2+ gosta muito de nitrogênio, gosta muito de imidazol. Aqui é a piridina. E aqui os mais macios, vocês vejam, aqui já vai estar o cobre 1, a prata 1, ouro 1, mercúrio 1. Esses elementos aqui, ó, inclusive, às vezes a gente chama de metal pesado. Na imprensa eles dão notícia, fala que está contaminado com metal pesado, vocês já viram? A UIUPAC já não recomenda mais usar essa nomenclatura, assim, metal pesado, que a partir de qual número atômico vai ser pesado. Mas na imprensa, quando vai falar de metal tóxico, fala muito, né? Por exemplo, quando tem problema ambiental, como essa questão da Vale, né, que deu aquela tragédia, né, aquele desabamento. Então,
A gente não sabe quais metais que foram arrastados, que contaminaram os cursos d'água ali, né? Então, a imprensa falava muito, pode ter metal pesado, pode ter metal pesado. Então, mas aí também eles confundem às vezes, que eles falam como que ferro, cobre fosse pesado. Mas, enfim, aqui, olha, esse é o cádmio, o chumbo, a platina, mercúrio, esses elementos aqui, eles são mais macios, né? Que eles são maiores, mais polarizáveis. Aqui, eles preferem as bases mais macias. Então, vocês vejam aqui, já começa o grupo tiol, tá vendo? Igual tem na cisteína, que é um aminoácido que tem um SH, F2S, você tem também na metionina um enxofre, né? Cianeto, iodeto e o tiosulfato aqui, mas não é muito comum. Esses elementos aqui, então, eles podem estar como contaminantes, né? Tudo bem, gente, essa questão? Professora. Professora. Pode falar, você não está me ouvindo? Agora sim. Dentre esses ácidos mais macios, só o cobre 1 seria aquele que desempenha alguma função biológica, né? Assim, de forma natural, assim, digamos. Essencial. A gente chama de essencial. Eu acho que você está querendo dizer essencial, Ana Luísa. Essencial são aqueles elementos cuja função é essencial para a manutenção da vida, né? Os outros não são essenciais. Acho que dessa lista aqui só o cobre mesmo, vamos ver. Prata não é essencial, ouro só o cobre. Dessa lista aqui de macio mesmo, só o cobre. Tá? Tá certo, obrigada. Mas você pode ter também, depois nós vamos ver exemplos, né? Você pode ter uma ligação de um outro elemento também aqui dos intermediários, o cobre com o enxofre da cisteína, dependendo da proteína que tiver, tá? A gente vai ver esses exemplos, tá bem? Mas classificação mesmo como macio aqui dessa tabela, você tem razão, é só o cobre 1. Aqui os outros, nenhum deles é essencial também, não. Engraçado, professor, que o cobre 2 já é considerado de fronteira, né? Ele liga tanto com base macia quanto com base dura, né? Isso é interessante. Ele é intermediário, então ele liga preferencialmente à base intermediária. Não é que ele liga tanto com base dura como com base macia, ele liga-se preferencialmente à base intermediária. Ele gosta muito de imidazol, ele gosta muito de histidina, gosta muito de nitrogênio. Os duros são esses aqui, eles se ligam preferencialmente a bases duras. Os macios, preferencialmente a bases macias. E os intermediários, a bases intermediárias. Beleza. Não é interessante? Isso é interessante, né? Isso já faz a gente... a gente ainda usa esse conceito hoje em dia, sabe? De Pearson, de ácido e base de duro e macia. A gente usa esse conceito para... prever aonde que o íon metálico vai se ligar preferencialmente, a gente usa mesmo essa teoria. Aqui, eu gostaria de comentar com vocês uma questão a respeito do transporte dos elementos metálicos através de membranas celulares. Muito ainda não é conhecida, essa área é uma área de fronteira, sabe? Então, não é tudo que, né, não são todos os transportes que são conhecidos, os mecanismos de transporte, mas uma coisa a gente vai pensar, se um elemento metálico, ele desempenha a função dele, vamos supor, dentro de uma célula, então ele vai ter que entrar, atravessar a membrana celular e entrar dentro da célula, né? Então, a gente vai ter que dar uma recordada na estrutura da membrana celular, para a gente ver como que ela é, como que o elemento vai ter que atravessar essa membrana para entrar dentro da célula, se ele desempenhar uma função, por exemplo, dentro da mitocôndria, né? O ferro tem que estar lá dentro da mitocôndria. Como que ele vai passar a membrana celular para entrar dentro da célula? Os mecanismos de transporte, ele atravessa como? A seletividade do transporte, vamos supor, se você tem uma proteína transportadora, ela transporta qualquer metal, ou ela transporta seletivamente mais um metal do que o outro. Por exemplo, o sódio e o potássio são parecidos, né, gente?
Sim, não é? sim. Os dois têm carga, mas um tem o tamanho um pouco diferente, né? O potássio é um pouquinho maior, não é? Sim. Né? Mas como que se eles têm uma concentração diferente de fora da célula, de dentro da célula, isso nós vamos ver em mais detalhes também. Vai ter que ter os seres vivos vão ter que ter desenvolvido sistemas para transportar que sejam capazes de discriminar entre sódio e potássio. É incrível, não é? Como que vai conseguir diferenciar entre o sódio e o potássio. Mas aí nós vamos ver que tem mecanismos de transporte específicos que diferenciam. Transporta sódio e que não transporta potássio. Professor, Sim. os transportadores, eles geralmente são transporte passivo, não é? Ou é Não, ativo? não. São ativos? Nós vamos ver. Tá? Na sequência, tá, Antônio? Nós vamos estudar na sequência. Eu vou, talvez, não sei se vai dar, eu vou começar a falar sobre isso hoje. O que o Antônio está perguntando é passivo, é o que a gente chama sem gasto de energia, né? No sentido espontâneo. E ativo seria aquele transporte que não é espontâneo, delta G maior que zero. Tem que fornecer energia para que ele ocorra. Então, na biologia, a gente chama de transporte passivo, transporte ativo. Tá? A energia para as funções biológicas geralmente é fornecida pela molécula de ATP, adenosina trifosfato, que aí você quebra, quando ela é hidrolisada, você tira um fosfato, fica a adenosina difosfato, com ADP, mais um fosfato, e a energia que é liberada geralmente está acoplada com uma reação que não seja espontânea, que essa energia vai para fornecer a força diretriz para essa reação acontecer, sabe? Força diretora, né? A força motriz. Professor, é que eu tô falando isso que eu vi um artigo que parece que o influxo de um princípio ativo ele era passivo, mas o efluxo era ativo. Eu não entendi nada. Será que eu entendi errado? É isso mesmo? Antônio, eu não sei de que substrato você está falando. Vamos estudar e depois, então, traz o artigo. Fala transporte do quê? Beleza. É negócio do cobre, eu acho, de CTR, alguma coisa assim. A CTR, a proteína transportadora de cobre. Isso. Eu acho que o transporte pelas proteínas transportadoras de cobre, eu acho que ele não gasta energia. Mas você não fala de fusão passiva porque passa por um transportador. Agora, eu estou achando que é por endocitose, não é? Eu não sei. A membrana não invagina. Mas deixa, depois a gente olha isso, né, Antônio? Você está passando o carro na frente do boi, você conhece essa expressão? Sim, mas é só que tudo certinho, então. Né? Porque nós estamos começando agora a introduzir. Mais para frente a gente entra em sistemas específicos, tá bom, Antônio? Sim. Então, nós ainda não vimos os possíveis mecanismos existentes, né, para transportar. Só estou comentando que isso é uma área importante, né? Então, como exemplo, nós vamos comentar dos canais de água de potássio, que rendeu prêmio Nobel para dois químicos em 2003, um para o canal de água, outro para o canal de potássio, que o canal de água foi descoberto uma proteína na membrana das células que transporta a água, que chama aquaporina, e o potássio um canal. Por exemplo, no canal, Antônio, é parecido com isso que você estava falando. O canal, o transporte de potássio dentro, quando ele passa o canal, não é ativo, tá? Mas a gente não fala de fusão passiva, de fusão facilitada, mas para o potássio, a concentração dele na célula é mantida, o gradiente de potássio é mantido ativamente pela bomba de sódio e potássio. Mas aí ele passa pelo canal de potássio, não é ativo, mas esse aqui já é ativo, essa bomba de sódio e potássio já é ativo. Depois eu vou dar, estou só introduzindo, depois a gente vai ver com detalhe. E o transporte de ferro também, que a gente vai ver com mais detalhe em mamíferos e em bactérias, que são mecanismos diferentes que são usados, sabe? Então, vamos começar dando uma olhada na membrana celular, fazer uma revisão.
Todo mundo aqui fez bioquímica? Acho que fez, não fez? Eu fiz, professor. O curso Sim. o nosso curso tem bioquímica na graduação, né? Eu fiz, mas faz muito tempo. Ah, não é tanto tempo assim, não, Natane. Tem tempo, professora. Pronunciei corretamente? Pronunciou, mas é porque tem tempo mesmo. Natane, a foto sua aí tá atual, você é bem novinha, nem tem jeito de ter tanto tempo assim, Natane. Como que pode ter tanto tempo? Você tá super novinha. Muito tempo, sim. Tô enganando, então, com a aparência, mas tá bom. Muito tempo, sim, para você deve ser 3 anos. Ô, Gema, nós vamos rever, tá? Algumas coisas a gente vai revendo, mas isso é assim mesmo. Quando a gente já estudou, a gente esquece se você não estiver usando. Mas quando você pega para ler, você consegue ir sozinho. Isso é que é importante, você tem uma base, sabe? Mesmo que você não está lembrando no momento, mas depois você vai se informando, você vai conseguindo, você vai relembrando, sabe? Vamos ver aqui é o que você vai lembrar, tá? Aqui, ó. Então, vamos comentar. Aqui, ó, apresentando fosfatidato. As membranas celulares, elas são constituídas de fosfolipídios e proteínas e açúcares, tá? Então, aqui está representado o fosfatidato, né? Então, aqui você tem essa representação aqui que está em laranja, ó, é o fosfato. Então, a gente representa por essa representação aqui o glicerol e aqui a cadeia de ácido graxo, certo? Essa parte aqui, ó, é hidrofóbica, né? É mais apolar, e essa parte aqui de cima é polar, certo? Que tem esses oxigênios aqui, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, a fosfatidilcolina. Isso aqui vocês enxergam, gente? Vocês conseguem ver? Aqui tá dando para ver. Sim. Sim, professor. Sim. Então, pronto, olha, essa aqui, a fosfatidilcolina, é um lipídio comum, tá? Que está presente nas membranas celulares. Então, aqui está representado esse esquema, onde você tem aqui em azul a colina, em verde aqui o fosfato, em rosa aqui o glicerol, e aqui a cadeia de ácidos graxos. Aqui, quando você tem a estrutura, tá vendo que aqui ela dá uma dobrinha, uma dobradinha? Tá vendo? Essa aqui é porque ela tem aqui uma insaturação, tá vendo? Tem uma ligação dupla, tá vendo? Então, aqui ela dá essa dobradinha aqui, tá? Então, por isso que a gente representa assim. Então, aqui vocês vejam a colina, que está aqui representada, a estrutura dela, o fosfato, aqui o glicerol e aqui a cadeia de ácido graxo, tá? A gente fala a cauda, né? Então, a gente fala que a cabeça polar e aqui a cauda apolar, tá? Muitas vezes a gente representa, resumidamente, um símbolo, a gente coloca só uma bolinha vermelha assim, representando esses 3 grupos aqui, esses grupos mais polares. Então, a gente bota essa cabecinha aqui. E aqui, as 2 caudas de ácido graxo, que são apolares, a gente representa assim, só 2 risquinhos assim, tá vendo? Então, quando a gente usa essa simbologia para desenhar uma membrana, aí a gente já conhece a estrutura, nós que somos químicos, a gente fica querendo sempre saber como que é a estrutura química, né? Por que está assim? Então, a gente já sabe que são que é essa estrutura aqui, que são esses grupos, os grupos polares, e esses aqui, os grupos, essas cadeias aqui, apolares, tá certo? E a gente já sabe que essa dobradinha que tem aqui na fosfatidilcolina tem uma dupla aqui, ligação num das caudas. Certo? Outro fosfolipídio, aqui deixa eu diminuir, a esfingomielina. Aqui está a estrutura, né? Então, vocês vejam que aqui você tem a fosforilcolina, né? O fosfato, e aqui a colina, aqui é o glicerol, e aqui você vai ter a unidade de
ácido graxo, certo? Então, você vê aqui a representação da esfingomielina com aquela mesma desenho de lá. Só que aqui está da direita para a esquerda, né? Aqui está da esquerda para a direita, tá vendo? Aqui vai ser a fosforilcolina, aqui o fosfato, tá vendo? Fosforilcolina, aqui a colina, o fosfato, e aqui as cadeias, hidrofóbicas. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, estrutural aqui. Essa questão aí da estrutura da membrana, das membranas em geral e da esfingomielina. A esfingomielina reveste lá o tecido nervoso, não é isso? Essa inclinação, estou chamando de inclinação, que essa parte hidrofóbica da cadeia carbônica faz, ela é específica das demais membranas só nessa esfingomielina que isso não é observado? Não, era da fosfatidilcolina, né? A fosfatidilcolina que tem aqui uma dupla ligação, então essa ligação fica em posição cis, ela fica, dá essa dobradinha. Pois é, mas eu quero dizer exatamente isso. Essa é só componente. Eu estou apresentando primeiro as estruturas dos fosfolipídios mais comuns. Esses fosfolipídios são apenas um dos componentes das membranas celulares. A membrana não é constituída apenas de fosfolipídio. Ela é constituída de fosfolipídio, de proteína e de açúcares. Eu estou indo aos poucos mostrando apenas agora o fosfolipídio. Não, sim, eu entendi. Eu quero dizer o seguinte, nas membranas que envolvem, por exemplo, tecido nervoso, no caso da esfingomielina, não é essa inclinação aí dessa insaturação, ela não é observada, não? Ou essa inclinação tem específica da estrutura anterior? É isso que eu quero saber, no tecido nervoso, nessa parte hidrofóbica. Aqui da fosfatidilcolina, essa dupla ligação, onde você tem essa... Depois eu vou botar outro aqui, olha. Pois é, mas isso não chega a ser uma rotação não, né, professor? Isso é só uma inclinação, não é isso? Nem inclinação, nem rotação. Uma dobra. Ah, é só uma dobra. Ah, entendi. Então tá bom, então. Dá uma dobrinha, assim, olha, como que dá, fica... Por efeito estéreo, você tem uma ligação cis aqui, uma posição cis, ela dá uma entortadinha, assim, uma dobrinha. Ah, entendi. Não, é porque eu tô pensando naquela situação de que a dupla ela não rotaciona no composto orgânico, porque senão ela tem que ter muita energia, então é uma inclinação, não é necessariamente uma rotação. Aonde que tem que ter muita energia para sofrer rotação? Eu perdi. É porque lá na orgânica a gente aprende que as ligações simples, né, as estruturas que estão entre as ligações simples, elas rotacionam, porque a quantidade de energia para isso é baixa. O carbono sp3 ele tem um grau de liberdade grande, ele sofre rotação. Isso que eu estava falando. Aquelas moléculas ali, aquela cauda ali, tem um grau de liberdade grande, né, aqui. Sim, aí minha dúvida é, a dupla, ela é difícil de rotacionar. Não, a dupla aí você já tem a restrição. Por causa da barreira energética lá, que é alta, né? Essa é a minha pergunta. Então, isso aí não é uma rotação, é uma inclinação, uma curvatura, alguma coisa assim? Olha aqui, exatamente. Ela não fica assim retinha, digamos, entendeu? Ela tem uma dobra aqui. Tá vendo? Mas não é que ela fica rodando. Entendi. Então tá bom, então. Agora, Obrigado. A dupla ligação, ela restringe a rotação mesmo. Você tem toda a razão. As moléculas, os anéis, por exemplo, onde tem insaturação, os anéis aromáticos, por exemplo, exagerando aqui, eles são planares. Uhum. Né? Sim. Né? A hora que você tem o carbono sp3, que ele é da ligação simples, aí você tem a rotação ali, você tem maior grau de liberdade. Sim. Não, eu só fiquei meio sem entender se isso era meio que uma rotação ou só uma inclinação, e se isso é específico dessa estrutura. Mas... por causa dessa... A gente sempre relaciona a estrutura química com a função, com as propriedades, certo? Sim. Químico a gente faz isso, né? Então, você já olha ali, você sabe o porquê que ela tem aquela dobra. Por que não fica reta igual a outra? Porque tem uma ligação dupla.
Você olha aqui na estrutura e você vê. É nessa dupla que dá uma inclinada, né? Então, lá na parte hidrofóbica da esfingomielina, eu posso afirmar que não tem dupla. É só carbono sp3. Porque eu não vejo essa inclinação. Posso falar isso ou não? Eu não sei, vamos pegar depois a cadeia dela desenhada, porque aqui parece que tem uma inclinação também. Vamos olhar depois? Tá bom, obrigado. Nós vamos fazer isso. Qual que você está querendo? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui desenhada inteira. Esfingomielina? Não tem. Não, tranquilo. Tem uma cadeia, a cadeia dos ácidos graxos, mas aqui eu não estou com ela desenhada inteira, tá vendo? Sim. Tá vendo? É esfingomielina, mas aqui tem uma dobrinha assim. Tá bom então, obrigado. Vou colocar aqui agora como é que você chama mesmo? Eloy. Eloy. Tá bom, obrigado, professor. Agora, Eloy, não, agora você me deixou curiosa. Já fiquei... Já fiquei curiosa quero ver o desenho dela todinha. Peraí, deixa eu ver se... Professora, eu acho que tem sim, viu? Eu também acho, porque está desenhado, mas eu quero confirmar. Eu acho que tem sim, que tem uma insaturação lá sim, porque ela está desenhada e tem aquela dobrinha também. Tá? Ok, tá bom. Mas pior que aqui, essa aqui vocês estão vendo? Sim, estou vendo todas aí. Essa estrutura aqui que eu pus da internet aqui, vocês estão vendo não, né? As 5 milímetros? Não, eu tô vendo a projeção da senhora aí. Peraí, vou trocar. Vamos trocar? Trocando. Vou tirar, tá, gente? Estou tirando. Ok. Como é que eu faço para entrar? Aqui. Tô vendo. Tá vendo essa singomielina aqui? Sim. Tá vendo essa estrutura? Sim. Parece que aqui não tem uma dupla não, né? Tem uma, se eu não me engano, tem uma aqui, ó. Em cima aí. Aqui? Mas aqui na cadeia não, como da fosfatidilcolina, não. Né? É por isso então que ela não tem aquela curvatura. Essa é a minha pergunta, né? Não é uma inclinação específica da dupla. Eu estou olhando para responder nessa pergunta. Entendi. Aqui já mudou, já saiu da singomielina. Já saiu a estrutura dela está aqui, ó. Aqui está a estrutura dela, tá? Então, a colina, o fosfato, e aqui você tem essa inclinação, essa dupla está aqui, no começo, tá vendo? Aqui é diferente da estrutura da fosfatidilcolina, né? A dupla aí, a insaturação está mais perto da parte, no caso, a parte hidrofílica do que necessariamente da hidrofóbica, né? Por isso que essa parte hidrofóbica não tem essa inclinação, né? Inclinação, Entendi. Obrigado, professor. Nada. Espera aí, agora deixa eu sair daqui. E o que eu fiz? Não, cancelar. Espera aí. Agora eu tenho que voltar para vocês enxergarem o slide. Espera aí. Agora eu tenho que voltar aqui, ver se é aqui. Estão vendo o meu slide, minha aula? Sim, professora, estou vendo. Voltei para a singomielina, voltei? Sim, voltou. Era essa dupla aqui que você estava vendo lá, né? Sim, foi assim. Eu imagino que era essa daqui, né? Sim. Agora, então, por isso que aqui não está com aquela dupla. Outra molécula que tem também na membrana celular é o colesterol. A estrutura dele está aqui, tá vendo? Tem uma estrutura aqui mais rígida, tá vendo? Com esse anel. E aqui, essa parte aqui, ó, bem apolar. Uma cauda aqui de hidrocarboneto, tá vendo? Bem não polar, né? Então, você pode desenhar, representar o colesterol assim, essa representação de esfera, né? Aqui embaixo está representado o colesterol entre 2 fosfolipídios, tá vendo?
Então, está representado aqui o fosfolipídio, essa bolinha assim, essa cabeça é a cabeça polar, aqui as duas caudas hidrofóbicas, os ácidos graxos, e um colesterol aqui no meio, tá vendo? Concorda? Sim, tô vendo. Então, o colesterol pode ficar assim, entre dois fosfolipídios na membrana, inserido, sabe? Ele fica. Aqui, eu quero mostrar para vocês os 4 fosfolipídios principais. Vocês estão conseguindo ver a estrutura? Os 4 fosfolipídios principais que estão presentes na membrana plasmática de células de mamíferos. São esses 4 aqui os que estão, os principais. A fosfatidiletanolamina, aqui então a cabeça polar, tá? E agora aqui a parte de ácido graxo, as caudas apolares, tá? Fosfatidilserina, a fosfatidilcolina, que nós já mostramos, a esfingomielina. Então, são esses os 4 fosfolipídios mais comuns. Aqui, outras moléculas pode ter glicolipídios, você pode ter também, nos lipídios, pode ter uma molécula de açúcar ligada, isso nas membranas celulares, são constituintes das membranas celulares, tá? Então, aqui você tem galactocerebrosídeo, essa representação aqui, olha, uma galactose, que são os açúcares. Então, você chama de glicolipídios, moléculas glicolipídicas. Você vê que essa parte aqui é a parte hidrofóbica, e essa parte aqui é a parte hidrofílica, né? E aqui, ácido siálico. O R. Tá? O R é essa estrutura aqui. Agora, aqui eu queria comentar com vocês uma coisa. Imagina que vocês pegam lá o fosfolipídio, só o fosfolipídio, vocês compram o fosfolipídio e adicionam na água. Colocam ele na água. O que vai acontecer espontaneamente? Só o fosfolipídio, não é uma célula, não é membrana celular. Só o fosfolipídio se dissolve na água. O que vai acontecer? Aqui vocês já estão imaginando a cadeia, a cabeça polar, a bolinha, e essas duas caudas aqui são as caudas hidrofóbicas de ácido graxo, certo? E a cabeça e a cauda. O que acontece? Eles vão se organizar espontaneamente dessa maneira. Por quê? Porque essa parte hidrofóbica, ela não interage com a água, porque ela não tem força de atração entre a parte hidrofóbica e a água, que é um solvente polar, que vai ter o dipolo positivo e negativo. Então, ela vira dessa maneira. Ela fica uma fileira aqui, ela vai colocando a parte do fosfato exposto em direção à água, e a parte apolar, ela vira aqui uma fileira aqui, a outra, a linha desse jeito, de frente uma para a outra, formando o interior, aqui uma bicamada, né, que a gente chama. Uma bicamada, por quê? Porque eu tenho uma camada aqui de fosfolipídio, aqui uma outra, sendo que fica cauda com cauda, e a cabeça fica para fora. E aqui seria uma micela. Aqui seria como que formado só uma micela. Vai depender do fosfolipídio. Então, aqui ficaria o interior, só a parte hidrofóbica, e para o lado de fora, a parte hidrofílica, os fosfatos, aqueles grupos polares, certo? Então, isso aqui a gente chama de uma micela. Aqui já seria uma representação, só para já ir dando uma ideia, do mosaico fluido, que é o modelo atualmente aceito para membrana celular. Então, aqui, olha, seria desse tipo, assim, uma bicamada, tá vendo? Essa parte aqui, ó, o vermelhinho, o verdinho, está fazendo essa parte aqui de cima, tá vendo? A parte de baixo, ó, ficaria dessa maneira. Então, vamos supor, esse lado de cá seria dentro da célula, esse lado de cá seria fora da célula. E embebido nisso, vão ter esses cinzas aqui, essas moléculas seriam proteínas, que ficam dentro da membrana.
Como que elas ficam? Ora, aqui dentro vai ficar os grupos apolares das proteínas, os grupos hidrofóbicos. E essa parte que fica aqui para o meio aquoso seriam os grupamentos mais hidrofílicos das proteínas. Aqui eu queria mostrar para vocês aqui uma imagem de micrografia eletrônica. Você veja aqui de liposomos. Liposomos são vesículas formadas por fosfolipídios, como aqui desenhado, aqui representado, tá vendo? Um esquema de um liposomo. Isso aqui é só o lipídio na água, aqui não é célula, só mostrando o lipídio na água. Então, ele forma essa vesícula espontaneamente na água. Fica aqui os grupos, as cabeças hidrofílicas do lado de fora e aqui do lado de dentro. O interior da membrana ficam com as caudas hidrofóbicas, tá? Então, aqui são a micrografia eletrônica de vesículas, de fosfolipídios, tá? Tem gente que usa também liposoma como um meio de veicular, por exemplo, medicamento ou veicular. Vocês já viram que às vezes tem medicamento na forma de liposoma, encapsulado no liposoma? Para liberação controlada de fármacos, né? Sim, é a Lida, não é? Sim, professora. É porque a Lida trabalha com o professor Rubem, e o professor Rubem trabalha nessa área, né? Por exemplo, às vezes ele faz encapsulado em ciclodestrinas, né? Ciclo. Você faz uma liberação controlada de medicamento. Então, você pode fazer essas vesículas aqui, ó, esses liposomos no laboratório, mas aí, na hora que você vai fazer, você já faz de um jeito que a sua molécula fica aqui dentro. Fica dentro da vesícula, certo? E aí, depois, é uma maneira de, quando você administra isso no ser vivo, o medicamento vai sendo liberado aos poucos, você vai liberando aos poucos, porque ele vai ser liberado de dentro do liposoma para fora do liposoma, aí que ele vai atingir o alvo farmacológico, né? O alvo dele, do medicamento, né? Então, tem muito cosmético que a gente usa que usa liposoma, não tem? Sim, professora. Muito. Não é, Lida? Sim. Os dendrímeros também servem para isso, professora? Como? Os dendrímeros, creio que falam, acho que falam. Dendrímeros? Sim. Continua. Professora, que eles, dendrímeros, acho que são cadeias poliméricas também para liberação. Para liberação controlada, certo? Tem vários outros polímeros também que são usados, né, Lida? Para poder fazer, para veicular medicamentos, né? Aqui, porque eu estou comentando dos liposomos, dos fosfolipídios, porque é parecido com a membrana celular, né? A gente olhando aqui como que forma esse liposoma espontaneamente, a gente já entende, a gente que é químico, como é que a célula fica daquele jeito, como que a membrana da célula fica daquele jeito. São essas forças químicas que mantêm a membrana da célula, as mesmas forças que estão aqui. Porque senão a gente fica pensando que é uma coisa meio mágica, né? Por que a membrana da célula fica ali? Olha aqui, ela fica mesmo, ó, tá vendo aqui uma micrografia eletrônica? Você tem aqui essa vesícula, ela se forma, a gente dá o nome de liposoma, esse liposoma ele se forma na água espontaneamente, tá? Aqui não é uma célula, mas a membrana celular tem essa bicamada fosfolipídica e outros componentes além disso. Deixa eu mostrar mais esta aqui ainda hoje, ó. Aqui vocês estão vendo uma outra maneira de desenhar. Vocês estão vendo? Aqui está é como que eu tivesse dado um corte aqui na membrana, tá? Como se eu tivesse feito um corte. Olha como que fica. Você tem do lado de fora esse azulzinho, é o ambiente aquoso. Então, por exemplo, o lado de fora da célula, o lado de dentro da célula, tá? E aqui você tem o quê? A cabeça a cabeça polar, né? Tem o fosfato e a colina aqui do fosfolipídio, a cabeça polar. As caudas ficam para dentro
e a outra molécula também se direciona assim com a cauda virada para a cauda. Por quê? Essa parte não polar do ácido gráfico? Porque eles aqui se atraem, né? Com quais forças aqui presentes? De Van der Waals, não é? E aqui você já tem a cabeça hidrofílica, já vai ser que tipo de atração com a água? O fosfato mesmo, ele é carregado? Como, Alexandre? Então, dentro é ligação intermolecular fraca, né? E fora é ligação de hidrogênio, não é isso? Ligação de hidrogênio, não. Aqui seria íon dipolo, não seria? Por exemplo, Ah, é mesmo. o É fosfato não é um íon, tem carga negativa mesmo. E É a água mesmo. tem o... Hã? Eu viajei no maionese, que é mesmo. Né? Sim. Seria a parte... eu fiquei pensando na maionese, Alexandre, você me desconcentrou. Desculpa, professor. Eu pensei no óleo para fazer a maionese, estou pensando nas forças de Van der Waals. E você tem aqui a parte, o dipolo da água, né? Que a água é hidrofílica, né? É uma molécula polar, né? Ô, professora, Sim. quando a senhora falou que, por exemplo, os íons Na+, e Ca2+, né? Por exemplo, eles podem ser usados para neutralizar as membranas celulares e de moléculas de ADN, porque a senhora falou que elas são constituídas aí, são carregadas negativamente. A interação que resulta essa neutralização é a interação íon-dipolo, e aí essa neutralização que a senhora se refere é como se formasse na parte externa da membrana ali, é como se formasse um sal de Lewis? É alguma coisa assim que acontece na parte externa da membrana? A membrana, vocês já estão perguntando coisa ainda mais complicada, né? A membrana, ela tem um potencial membranar. Então, o potencial dentro da célula, dentro da membrana, é negativo e fora positivo. Então, quando a membrana vai polarizando e vai despolarizando, vai saindo, vai passando o potássio, quando é a transmissão do impulso nervoso. Sabe? E as cargas, elas ficam, o sódio e o potássio, a célula tem uma concentração maior de sódio do lado de fora e menor de sódio do lado de dentro. E o potássio, o contrário. A concentração de potássio é grande dentro da célula e menor do lado de fora. E isso é a bomba de sódio e potássio que mantém. Então, tem um tanto de carga negativa dos fosfolipídios, dos ácidos nucleicos nas células. Eu não sei se eu entendi a pergunta, se eu respondi. Não respondeu, é porque é o seguinte, quando a senhora falou lá atrás que essas membranas celulares, né? E aí nós estamos falando de estrutura de membrana, correto? Quando a senhora falou que essa estrutura das membranas celulares é constituída de carga negativa e que os íons positivos, eles neutralizam, se eu entendi errado, me corrija, neutralizam essas membranas. Aí minha dúvida é, nesse processo de interação entre um íon positivo e essa membrana negativa, interação íon dipolo, ok, eu posso falar que tem formação de um sal de Lewis ali, por isso que fala em neutralização, por isso que uso o termo neutralização? Ou não existe essa expressão? Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu não entendi muito bem que dúvida que é a sua. Não é uma carga positiva e uma carga negativa. Por isso que neutraliza. Sim, é só junção de carga. Não existe formação de nenhum composto específico, não. É neutralização de carga. Não, neutralização de carga. Porque você tem uma coisa, o sódio e potássio, se você pensar aqui só no lipídio, só no fosfolipídio da membrana, você já vai pensar, isso já é assunto da aula que vem, mas já que você está perguntando, ele não vai dissolver aqui nessa camada hidrofílica para passar a membrana de um lado para o outro. Olha aqui, ele não dissolve aqui para atravessar, você concorda? Sim. Por isso que eles não passam por difusão passiva. Sim. Ele não vai passar aqui dentro, ele não vai dissolver sódio e potássio aqui, essa parte aqui hidrofóbica, ela não atrai, ele não vai passar para o outro lado, ele não vai passar aqui nesse meio, nessa parte hidrofóbica. Então, para atravessar a membrana assim,
que o Toninho tinha usado a expressão transporte passivo, seria difusão passiva, seria difusão. Ele vai, qual que seria a força diretora de uma difusão passiva? Ele passaria de um lugar onde a concentração é maior para um lugar onde a concentração é menor. A força diretora seria essa, tá? A osmose passaria de um lugar para o outro. Só que ele não vai dissolver aqui nessa parte hidrofóbica. Não vai ser espontâneo isso. Então, ele não vai passar. Vai ter que ter uma proteína transportadora para formar um composto, igual você está falando. Você vai ter que ter, por exemplo, um canal de potássio para passar o potássio dentro da membrana, vai ter uma proteína que vai formar um canal. Essa proteína vai ter atração de cargas opostas do potássio, você imagina, já vai ter cargas negativas ali apontando para o lugar onde ele vai passar. Sim, a senhora está falando lá de dentro da célula, né? Ou de fora, de qualquer lado. É porque eu estou imaginando lá de fora. Não entendi. Eu estou falando de atração de cargas opostas. Eu entendi. Então tá bom, então. Positivo com carga negativa, entendeu? Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Essas atrações eletrostáticas, elas são importantes nos organismos vivos. Sim, sim. Você está imaginando, você já está vendo, né? Que tem fosfato, você me citou, lá no ADN também tem o fosfato. É claro, essas atrações essas forças iônicas, elas são muito importantes nos organismos vivos. Sim, sim. É porque eu pensei assim, talvez existe algum nome específico, não sei, essa atração forma um sal, e esse sal, um sal de Lewis, e teria um nome específico nessa interação, mas eu entendi, não tem, não. É só uma atração entre íons de cargas opostas, uma atração de natureza eletrostática comum. Eu entendi. Obrigado. É isso, o sal de luz é isso, não é? Entendi. É uma atração de cargas opostas. Então tá bom. Obrigado. Por que luz? Sal de luz. Luz, as de base doam um par de elétrons, né? Por que falo sal de luz? É, porque você tem ali a atração entre, eu não sei se eu posso chamar uma membrana celular, por exemplo, de base de Lewis, porque não sei se sobra elétrons lá, ou se ela, ou pelo fato dela ser carregada negativamente. Não pode ser a base de luz, não, que vai doar um par de elétrons. Isso, pode eu pensei acontecer, nisso. não é disso que eu estou falando, não. Eu entendi, não chega nessa proporção, não. Eu entendi. Esse aí já seria um complexo, né? Ou seja, quando você está pensando em ácido e base de luz, você já está pensando em doação. Eu estou pensando justamente nisso, se há formação de um complexo nessa neutralização. Foi essa a minha pergunta, mas a senhora esclareceu, e não existe, não, eu entendi. Existe sim, Eloy. Eu não estou entendendo o que você está fazendo de confusão com o nome. Existe sim. Não precisa preocupar com esse nome. Existe sim. Só que tem complexo que é complexo mais iônico. Esses complexos formados com os metais alcalinos e alcalino terroso, eles são mais de natureza eletrostática. Sim. Mais de atração entre cargas opostas. Okay. Porque se você fala, por exemplo, de uma doação de elétrons, você já está falando de uma ligação mais de caráter mais covalente, né? Sim, sim, eu entendi o que a senhora quis dizer. Está tranquilo, eu entendi perfeitamente aqui. Mas é isso, não é o que você está dizendo também. Nós temos que conseguir falar a mesma coisa, Eloy. Não, eu entendi perfeitamente. Quando tem composto formado com complexos metálicos, com cátions alcalino e alcalino terroso, a força iônica, a atração eletrostática tem um peso grande. Já quando você tem, às vezes, complexos com os outros metais de transição, você já vai ter um caráter covalente maior. Uhum. Tá? Onde você vai dizer que vai haver doação se você pensar na teoria da ligação de valência, você vai pensar que vai haver uma doação de um par de elétrons do ligante para o metal. Uhum. Sim, né? Tranquilo. Um ácido de luz e uma base de luz. Entendi. Obrigado. Ô, gente, então pronto. Então vamos parar hoje por aqui, porque aí eu vou passar, aí na próxima aula a gente já começa com o modelo, o mosaico fluido, porque já deu a hora, já passou mais do horário nosso, tá? Que eu tenho outra matéria também. Quem que está gravando pode interromper a gravação, por favor? Sou eu, vou interromper aqui agora, professora. Porque a minha não aparece.